Fazei aos homens aquilo que querieis que eles vos façam. Mateus capítulo 7, versículo 12. Caros amigos, é com muita alegria que pela primeira vez, desta maneira, né, digital, estamos tendo a oportunidade de compartilhar com todos vocês um pouquinho dos nossos estudos em relação às reuniões públicas da Associação Espírita Célia Xavier. Então, rogamos à espiritualidade superior que, neste momento, nos intua, nos mova, nos direcione para um caminho de entendimento sobre o tema que nós vamos discorrer no dia de hoje. Para falar dessa passagem que está em Mateus, nós vamos recorrer a também um outro trecho de Mateus, que vocês devem se lembrar muito bem, é a parábola do mau servo, né? E a parábola do mau servo, ela está lá em Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. E ela dizia o seguinte, né? Que poderíamos comparar o reino dos céus a um certo rei que, em determinado momento, resolveu fazer suas contas, né? E, com isso, mandou trazer os servos, né? E chegou a ele um servo que o devia 10.000 talentos. E ele, não tendo como pagar, né, o Senhor mandou, então, que fosse recolhido sua mulher, seus filhos, e que fosse tudo vendido, né, para que essa dívida fosse quitada, fosse paga. Então, esse servo, né, se prostrou diante do seu senhor e, reverenciando, ele disse o seguinte, né: Senhor, tende paciência, né? Tende paciência que eu pagarei tudo aquilo que eu lhe devo, né? Então, nesse momento, né, o Senhor, movido por uma grande compaixão, ele disse ao seu servo: ok, vá, né, continue seu trabalho, eu vou perdoar-lhe a dívida, né? Vou perdoar-lhe a dívida e você deve seguir seu caminho, então, né? Bem, saindo dali, né, esse servo encontrou um conservo, né, alguém que estaria, inclusive, abaixo dele nessa escala. E, chegando a esse conservo, ele se lembrou que esse conservo lhe devia 100 dinheiros. Né? Vocês olham que a diferença, né, de 10.000 talentos para 100 dinheiros é muito grande. E o que mais impressionou nesse momento foi que esse servo, chegando, né, ao conservo, ele o esganou, né, chegou a ele deveras raivoso e disse, né: paga o que me deves, né? E da mesma maneira que ele tinha feito com o seu senhor, este conservo fez para com ele e pediu: por favor, tenha paciência, né? Eu lhe pagarei os 100 dinheiros que estou te devendo. Me dê alguns dias. Mas o servo não quis saber disso. Mandou que ele fosse recolhido à prisão, né, até que ele pagasse esses 100 dinheiros que ele devia, né? Bem, os demais conservos, vendo aquela cena e também já tinham presenciado algo parecido dele, do servo, para com o senhor dele, foram até o servo e contaram para ele o que tinha acontecido. Depois disso, o Senhor mandou chamar, né? Mandou chamar de volta o servo. E nesse momento, acontece algo muito interessante. O conservo, portanto, preso, né? Mesmo pedindo paciência, foi levado preso
E quando o Senhor o chamou de volta, ele lhe questionou, né? Mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias. Por que me pedistes? Não estavas desde então no dever também de ter piedade com teu companheiro, como eu tivera de ti? Então, o que nós paramos, né, na nossa reflexão é essa surpresa que o Senhor teve para com o seu servo, que agiu de maneira totalmente diferente, né, do que ele tinha já experienciado anteriormente, né? Ele pediu paciência, falou que pagaria sua dívida para com seu senhor, né? O Senhor o perdoou, né? Porque entendeu que ele merecia um voto de confiança, né? Mas ele encontrando com o seu próximo, né? Com o seu conservo, ele não fez a mesma coisa. Então, o Senhor, naquele momento, ele falou assim, ó, por você, né, ter feito isso, eu vou lhe entregar aos atormentadores. Olha só, para os atormentadores. Né? E ficarás, né, com eles até que me pague tudo que deve. Ou seja, naquele momento, tínhamos a opção, a oportunidade, né? Ele teve a oportunidade de devolver para o conservo, né, para aquele que o devia, né, a mesma piedade, né, o mesmo perdão que o seu senhor tivera para com ele. Mas ele não fez dessa maneira. Bem, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 41, ele nos traz a regra áurea, né? E ele diz o seguinte: diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. E também afirmavam os persas, fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. E recomendavam os egípcios, deixar passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para com o próximo. Então, desde a antiguidade, né, todas as grandes civilizações já tinham como preceito essa regra áurea. Né? E Jesus só veio realmente para reafirmá-la, para trazer para a visão cristã, né, essa máxima de fazer para o próximo aquilo que a gente espera que o próximo faça conosco, para conosco. E o interessante nessa regra áurea é que o primeiro passo é sempre nosso. Né? Não é do próximo. Não é, né? A gente não tem que ficar esperando alguém fazer alguma coisa para conosco. Né? Na verdade, se a gente quiser, a qualquer momento, não sabemos quando, que tudo aquilo que a gente faz de bom, né? A gente espera que a gente esteja fazendo coisas boas, as escolhas que a gente faz, a gente projete isso no nosso próximo, né? Pensando no que aquele próximo poderia fazer para conosco. Só que o grande problema nosso é a dificuldade que ainda temos em pensar no próximo primeiro, né? Porque normalmente pensamos primeiro em nós mesmos. E por pensarmos em nós mesmos, né, não usarmos o princípio cristão do amor pleno, puro e verdadeiro, né, onde a nossa felicidade ela está sendo construída, alicerçada na felicidade do outro, né, nós temos ainda essa grande dificuldade de fazer para com o próximo exatamente aquilo que a gente espera que ele
fizesse para conosco. Porque a gente esquece dessa regra. Essa que é a grande dificuldade. Quando a gente percebe, a gente já fez alguma coisa. Aqueles que já estão, né, buscando a reflexão dos seus atos no dia a dia, no momento, ou pelo menos à noite, né, quando repousam suas cabeças sobre o travesseiro e repassam o seu dia, percebendo os seus atos, as suas ações realizadas, e imaginando se aquilo era exatamente que você fez para qualquer um, né, que cruzou seu caminho de uma maneira ou de outra, no trânsito, na sua casa, né, no nosso trabalho, se aquilo que a gente fez, a gente gostaria que o nosso próximo fizesse para conosco. Se a gente parasse para pensar em todo momento das ações que realizamos, parar para refletir sobre o impacto que isso gera no nosso próximo, muito provavelmente a gente corrigiria nossas ações, nossos atos antes, inclusive, de fazê-los. Por quê? Porque a bendita oportunidade da encarnação nos dá isso, né? Esse freio que nós temos para que sejam milésimos de segundos, décimos de segundos, né, para agir. Né? Nós, como espíritos, criamos as nossas formas de pensamento que imediatamente estão agindo. E quando estamos encarnados, estamos aqui no corpo físico, nós ainda temos a oportunidade de toda essa, né, inércia para aquilo que pensamos se transformar num ato. Se pudéssemos refletir sempre quanto a isso. E ok, se a gente não conseguir refletir antes, que a gente reflita depois e consiga consertar os nossos atos. Imaginemos nós como seria a convivência entre os seres. Entre nós, espíritos, encarnados ou não, os demais seres vivos do nosso planeta, né? Esse relacionamento, essa simbiose, imaginando sempre que eu gostaria, né? O que eu gostaria que ele fizesse para comigo é aquilo que eu farei para com ele. Né? E, obviamente, que ninguém quer se martirizar, ninguém quer penar, ninguém quer sofrer. Então, você proporciona para o seu próximo exatamente o contrário. Você proporciona para ele alegria, a fraternidade, a caridade, o auxílio, porque é aquilo, né, que, refletido nele, você espera ter para com você. Parece meio egoísta, né, a gente pensar dessa maneira, mas é a maneira mais fácil, né, que todas as civilizações, e Jesus veio nos reafirmar isso, de efetivamente fazer o bem. E não só fazer o bem, sermos efetivamente homens de bem. E lá no Livro dos Espíritos, né, nos comentários de Kardec sobre a pergunta 918, ele nos coloca um trecho sobre o homem de bem que deveríamos ter em mente, né, pregado na cabeceira da nossa cama, do lado do nosso escritório, onde nós trabalhamos o tempo todo. Porque para a gente ver se a gente consegue efetivamente compreender o que é o homem de bem e colocar isso como objetivo para a gente. Então, Kardec comenta que verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou,
perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para ele se queixar. Enfim, fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Então, Kardec resumiu nesse pedacinho exatamente o que a gente, né, deveria perseguir no nosso dia a dia, através do que Jesus nos ensinou como nosso grande modelo, nosso grande guia, né? Se a gente tiver em mente que o nosso objetivo realmente é sermos homens de bem, né? Um dos pontos chaves é praticar a lei de justiça, amor e caridade e fazer para os outros aquilo que a gente deseja que os outros façam para conosco. E Joana de Ângeles, em Leis Morais da Vida, no capítulo 58, também fala sobre o homem de bem. E ela diz o seguinte: se te reservas a alegria do serviço nobre, não esperes resultado favorável aos teus empreendimentos superiores. Na Terra, a felicidade somente é possível quando alguém se esquece de si mesmo para pensar e fazer tudo o que lhe seja possível em favor do seu próximo. A felicidade perfeita, se existe, no mundo, se diluiria ante uma criança infeliz, um enfermo ao abandono, um velhinho relegado ao esquecimento. Não pretendas, portanto, oropéias enganosas, cortesias especiais, reconhecimento imediato, favoritismo ou mesmo entendimento fraternal. Se confias na misericórdia de Deus, trabalha sem desfalecimento e ama em qualquer circunstância, sem distinção nem preferências, recordando Jesus, que, embora modelo ímpar, não encontrou ainda no mundo o entendimento nem a aceitação que merece. Então, esse trecho é retirado lá do Leis Morais da Vida, né? Joana de Ângeles não traz assim de uma maneira muito clara, né? Inclusive, quando finaliza, dizendo que mesmo Jesus não conseguiu ainda ter a aceitação de todos. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Nós que já realizamos essa aceitação, nós que já compreendemos que o evangelho que Jesus nos trouxe, né, é exatamente o que precisamos para seguir em frente, em busca ao divino, né, em busca da nossa felicidade, do nosso processo evolutivo que busca incessantemente a Deus. Se a gente já tem essa compreensão, vamos segui-lo. Vamos seguir seus ensinamentos. Vamos fazer para o próximo aquilo que a gente espera que o próximo faça para conosco. Bem, então, para seguirmos em frente, né, já tendo essa ideia que o perdão, né, conectado a toda essa vontade nossa de enxergar no próximo nós mesmos, né, ter essa empatia e ter a certeza que é possível que o relacionamento que nós temos com o nosso próximo seja amoroso, fraterno, e que estamos sempre dispostos a perdoar toda e qualquer ofensa, né? Porque ainda nós não estamos ainda suficientemente evoluídos para não precisar perdoar, né? Por não nos ofendermos. A gente ainda se ofende, né? A qualquer coisa, a gente está melindrado, ofendido. Então a gente tem que saber efetivamente perdoar. E mais do que tudo, né? Somos espíritas, né? E por sermos espíritas, como é que nós devemos pensar? Então,
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, essas dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia, o grande foco que devemos ter é o seguinte, né? Estamos aqui, encarnados, tendo essa oportunidade bendita, né, sob a misericórdia divina, de domar as nossas más inclinações. Essa é a principal alavanca que temos no nosso processo evolutivo. Obviamente, quando essas inclinações ou esses comportamentos ainda que entendemos não serem adequados para o nosso convívio, né, para com o nosso próximo e para conosco mesmo, então devemos empregar todos os esforços possíveis, né? Mas é claro, o esforço amoroso, o esforço caridoso, fraternal, né, com o próximo e conosco mesmo. Porque, afinal, essas inclinações ruins, né, más inclinações, esses comportamentos ainda não adequados, que são nossos. E quando nós nos pegarmos ainda, né, sendo egoístas, orgulhosos, vaidosos, se a gente conseguir perceber isso, tentar corrigir, domar essas inclinações que nós temos, mesmo sabendo que caímos naquele determinado momento, a gente tem que entender que temos a oportunidade ainda de reverter essa situação. E Deus nos vai dar essa oportunidade quantas vezes forem necessárias. O que nós não sabemos é se teremos as mesmas facilidades que estamos tendo agora. Porque tudo que a gente está plantando agora, colheremos no futuro. E se a oportunidade hoje é de terreno fértil, e se não plantarmos, né, as flores que queremos colher, os frutos doces que queremos colher, ao invés disso plantarmos espinhos, deixarmos, né, o mato tomar conta, como é que esse terreno pode estar na próxima vez que formos experienciar a oportunidade da encarnação? Então, essas facilidades que temos hoje, nós não temos certeza se elas estarão aqui para sempre. Então, agora é a hora. Agora é a oportunidade. Vamos disciplinar os nossos comportamentos. Primeiro a gente disciplina, né? A gente chega, leva ele a um determinado ponto que nós tentamos não colocá-lo mais para fora. E à medida que vamos crescendo, aprendendo, estudando, evoluindo, nos relacionando, esses comportamentos vão ficando cada vez menores, até desaparecer. Eles não estarão somente domados, mas nós teremos eliminados esses comportamentos deletérios. E outros, obviamente, têm que tomar conta, tem que estar no lugar deles, que são aqueles que a gente aprendeu ou está tentando aprender, né, com o Evangelho de Jesus. Amar o próximo como ele nos amou. E para a gente finalizar, quem já me conhece sabe que eu gosto muito de trazer essa frase de Hermance Dufour sobre a proposta espírita, que ela é de aperfeiçoamento, né, e não de perfeição imediata.
Então, o nosso objetivo é sermos melhores e não os melhores. Então, a cada dia a gente tem que olhar para trás e falar assim: hoje eu estou melhor que ontem. E não ficar naquela ansiedade, naquele afã de ser o melhor de todos. A proposta espírita não é essa. A proposta é de nos aperfeiçoarmos, é sermos melhores a cada dia. O determinismo divino vai nos impulsionar nesse caminho. Tenhamos em mente, é possível, sim, sermos melhores hoje do que fomos ontem. E amanhã, com certeza, seremos melhores do que somos hoje. Eu agradeço a paciência por ter escutado nesse vídeo, essa coisa nova que nós estamos experimentando. Ok? Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Espero retornar aqui em breve.